Liturgia diária. Deus vos fala. 11 de abril de 2024. Quinta-feira, dia de Santo Stanislau. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Do coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Bom dia. A liturgia de hoje nos apresenta uma profunda reflexão sobre a coragem de seguir a verdade, a importância de ouvir a voz de Deus e o imenso amor que Ele tem por nós, oferecendo-nos o caminho para a vida eterna. Na primeira leitura, tirada dos Atos dos Apóstolos, somos confrontados com a valentia dos apóstolos que, mesmo sob a ameaça de perseguição, escolhem obedecer a Deus acima de tudo e de todos. Esta passagem nos inspira a refletir sobre as vezes em que, em nosso cotidiano, somos chamados a fazer escolhas entre seguir os princípios divinos ou ceder às pressões e expectativas humanas. Os apóstolos nos lembram de que, mesmo diante das adversidades, a nossa fidelidade deve estar sempre com o Criador, pois é Ele quem nos conduz à verdadeira liberdade e salvação. O Salmo ecoa esta mensagem de confiança e proteção divina, enfatizando que, quando clamamos a Deus, Ele nos ouve e nos liberta de nossas angústias. Esta bela oração nos convida a experimentar a doçura do Senhor, a buscar refúgio nele e a testemunhar a sua bondade em todas as circunstâncias da vida. É um lembrete de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Deus está sempre atento ao clamor dos justos e pronto a nos socorrer. O Evangelho segundo João nos leva a contemplar a autoridade suprema de Jesus, o enviado de Deus, que fala palavras de vida eterna.
Jesus é descrito como aquele que vem do alto e está acima de todos, trazendo o testemunho do que viu e ouviu no céu. Este Evangelho nos desafia a aceitar o testemunho de Jesus, reconhecendo nele a verdade que Deus nos revela e o caminho que nos é oferecido para alcançarmos a vida eterna. Aqueles que creem no Filho são acolhidos na graça divina, mas aqueles que o rejeitam permanecem distantes da promessa de salvação. Diante dessas leituras, somos convidados a refletir sobre a nossa disposição em obedecer a Deus acima das conveniências do mundo, a clamar a Ele em nossas necessidades e a acolher com fé o testemunho de Jesus que nos guia à plenitude da vida. Que possamos, inspirados pelo exemplo de Santo Stanislau, cuja memória celebramos hoje, ser testemunhas corajosas do amor e da verdade de Deus em meio ao mundo. Que esta reflexão nos encoraje a viver cada dia mais próximos de Deus, confiantes em Sua palavra e firmes em nossa fé. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco. Um dia abençoado por Deus para você, meu irmão e minha irmã.